Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. O homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Continuando nosso estudo das leis morais, hoje vamos refletir sobre a lei de destruição. Tema atual e polêmico, que provoca muitas reflexões e foi escolhido pela espiritualidade, porque eu estou seguindo aqui uma sequência, então não fui eu que escolhi esse tema para o dia de hoje. Convido você a refletir comigo, com equilíbrio, sobre destruição necessária e abusiva, flagelos destruidores, assassinato, crueldade, duelo e pena de morte. E que juntos possamos compreender, aprender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, infelizmente. Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estude Kardec. Convido você a refletir junto comigo, com esse equilíbrio, para quem está chegando agora, boa noite a todos. E ressalto que aqui você vai ter a minha visão e o meu pitaco, conforme eu tenho deixado bem claro ao longo da live. Mas agora eu estou trazendo isso já para a abertura. Fruto aqui das minhas experiências, das influências do meio em que eu vivo, das pessoas com quem eu convivo, da minha educação. Então, cada palestrante, cada facilitador de estudo, ele tem a sua visão. Então, eu sugiro que você acompanhe junto comigo, né, o Livro dos Espíritos, que você reflita e tire suas próprias conclusões. Não pegue as minhas opiniões e leve para você, né? Segure isso sem levar ao crivo da razão. Boa noite aí, Rainê, Leandro, Jones. Deixa eu ver aqui, Ronice, Nando, Thales, Jones. Vamos refletir, né, minha gente? Bora começar. Eu acho que a gente não vai conseguir refletir sobre todas essas questões hoje, embora eu tenha mencionado aí na abertura, né? Então, eu acredito que a gente só fale, né, que já é muita coisa, de destruição necessária e abusiva e também de flagelos destruidores. Para quem não sabe, é a questão que vai falar justamente da pandemia. Olha como é atual, é muito atual isso. E ainda tem gente que não estuda Kardec, né? Então vamos lá. Na 728, Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? Agora vamos lembrar que na outra semana, não foi semana passada, né? Foi dia 1º, nós estudamos lei de conservação. Então, entre as leis morais, a gente tem a lei de conservação, depois vem a lei de destruição. Os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, tudo na natureza se transforma. E também, né, as sociedades, o poder, enfim, as relações. É só a gente dar uma olhada aí para ver o quanto mudou, né, o mundo. Então, tudo se transforma o tempo todo. Quando a gente fica também muito apegado a alguma coisa, é isso que a vida ultimamente anda convidando a gente a isso, né? A desapegar de certas coisas que a gente ficava agarrado assim, né? É assim que funciona. E as coisas estão mudando e, pelo visto, vão mudar cada vez mais rápido, né? A pandemia já deu aí uma acelerada nessa transformação e a gente vai ver isso na resposta sobre os flagelos destruidores. Então, Kardec continua cutucando lá, né? O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. Nós temos, então, o instinto da conservação, como nós refletimos, mas também temos esse instinto da destruição. E aí eles dizem: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. Então, tudo é essa busca pelo equilíbrio, assim como nós falamos, né? Sempre refletindo sobre a questão moral, a gente fala sobre o equilíbrio, essa busca, porque a gente sabe que não é algo que, encontrei o equilíbrio aqui e vou ficar. Não, né? A vida é assim, de altos e baixos, e a gente se desequilibra mesmo. Mas aqui, né, ele está trazendo sobre a natureza. Nesse momento, a gente está falando da natureza. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva. E utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante, ou seja, o fluido, né? A parte espiritual, a parte que é eterna. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir, e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, o que é destruído, no caso aqui, tanto dos animais quanto a gente, né? O corpo físico,
é que se destrói. O espírito, ele permanece assim como o princípio inteligente. Aqui ele se referindo aos animais, enfim, às plantas e aquele papo todo que é bem mais difícil. 729, Kardec pergunta, né? Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Então a gente precisa, como eu falei na live, né, da lei de conservação, a gente precisa conservar, né, tanto o nosso corpo quanto a natureza. A gente tem esse instinto, alguns podem dizer que não tenham, né? A gente tem isso dentro da gente, a gente deve proteger, mas existem momentos, para que fique claro, a gente está refletindo aqui sobre destruição necessária e destruição abusiva. Então, ele está esclarecendo aqui que a destruição ela é necessária até certo ponto, né? Tudo faz parte, né? Lei divina, tá dentro das leis morais. Só que, daqui a pouco a gente vai ver quando ela é abusiva, né? Então, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição para que a gente, né, a gente de um modo geral possa se regenerar, a natureza, enfim. Por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Aí olha a resposta. A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então a gente tem esse instinto, igual a gente sabe que um dia vai morrer. Só por isso a gente vai abreviar a nossa morte, a gente vai não se importar com a vida. A gente deve, né, procurar meios de viver melhor, de ter uma qualidade de vida, de ter uma vida longa e saudável, né, na medida do possível. A gente sabe que vai sofrer alguma coisa em algum momento da vida, faz parte dessa matéria, né, como a gente mesmo está vendo aqui, destruição. Porém, a gente precisa fazer a nossa parte, conosco, com os animais, com a natureza de um modo geral. E aí Kardec pergunta na 730... Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, então aí ó, os espíritas, né? Aí eu acredito na vida após a morte, eu quero ir lá pro nosso lar, porque aqui na Terra não tá legal não. Nos livra dos males desta, aqui por exemplo no Rio de Janeiro tá um calor danado, eu tô suando aqui horrores com o meu refletor aqui na minha cara, não liguei o ventilador para não ficar aquele no vídeo, tô aqui suando, imagina, o inferno é aqui. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, pois mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Eu acho que nem todo mundo tem essa apreensão, né? Mas de um modo geral, as pessoas não querem morrer, né? Se você tá querendo morrer, tem alguma coisa de errado aí, amigo. Vai procurar terapia. Então eles dizem, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Tá um calor danado. Tu é da onde, hein, Nando? Tá calor aí também onde tu mora? Meu Deus do céu. Aqui, sensação que o prefeito falou do Rio de mais de 50 graus, gente. Tá difícil. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, né? Aí ele fala o seguinte, eles, né, aqui os espíritos, como eu digo, eu não sei porque não tá assinado, né? No livro, no Evangelho, a gente tem trechos, né? Instruções dos espíritos, aí vem o trecho, vem lá assinado qual foi o espírito e a data. No livro dos espíritos, a gente não tem isso. Eu acho que em algum, como Santo Agostinho, né? Em um ou outro. Ó, o Nando é de Bebedouro, São Paulo. Bebedouro, ó, interessante, Bebedouro, água... Piada tosca, né? A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Então é assim, não, ainda tenho muito... Eu falava isso na época da pandemia. Eu falava assim, eu sei que eu não vou morrer, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer aqui. Eu sei que eu tenho. Porém, eu tive todo o cuidado, principalmente pelos meus pais, mas eu também não queria me arriscar. O povo falando que estava ficando sem memória. Imagina eu sem memória. Eu quero ter minha memória, eu quero lembrar de tudo. Então eu fiz o possível, né? Mas tinha essa questão aqui que eu sempre falava. Gente, eu também falei uma vez, eu tava no avião, aí começou a turbulência. Aí a moça que tava do meu lado começou a ficar apavorada.
Falei pra ela assim, relaxa que esse avião não vai cair, porque eu não vou morrer agora, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Aí ela começou a rir e falou, então eu só quero viajar agora contigo. Eu falei, eu não vou morrer nova, pode ficar tranquila. Ajudei ela a dar uma acalmada. O Jones está em Tubarão, Santa Catarina, né? 23, olha só, 23 graus. Olha ele querendo esfregar o fresquinho na nossa cara. Maravilha, hein, Jones? Esse clima, que pra gente aqui é clima de montanha. O povo ri, né? Que carioca, quando tá com 25 graus, a gente tá de casaco, 27, até 29 às vezes. Eu, então, pego às vezes um vento, já fico ruim. Enfim, né? Mas vamos lá, minha gente. Então, a ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, ele vai dizer aqui isso, né? É essa voz íntima que a gente tem. No natural é que a gente não queira morrer, né? Se a pessoa está tendo esse tipo de pensamento, deve procurar um tratamento. Enfim, não é esse o nosso, né, assunto aqui, mas caso alguém, ao vivo ou depois assistindo, tem esse tipo de pensamento, deve buscar ajuda, porque o natural é do nosso instinto, a conservação, que a gente queira viver, que a gente queira se proteger. Por mais que às vezes até fale assim, a pessoa, né, alguém fale, eu não ligo, mas no momento do sufoco, né, naquele momento que bate o desespero, a pessoa, vamos supor, tá passando mal, não, me leva para o hospital, ela quer ficar boa, né? Me leva pra UPA. Ela não vai falar assim, eu acho que eu tô morrendo, eu vou ficar aqui, vendo televisão, né? A gente tem esse instinto. E aí ele fala, né? A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo, esse motivo que Deus deu, o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. E é nesses momentos de dificuldade que às vezes a gente encontra forças também para continuar, para poder buscar algo. Às vezes a vida tá paradona, tu tá perdido, acontece alguma coisa e vem aquele instinto, aquele impulso para você poder se reerguer, modificar sua vida, enfim. Eu entendi que é mais ou menos por aí, né? Esse instinto que a gente tem de conservação, ele não é só necessariamente temer a morte, né? Se prevenir da morte, ele também, no meu entendimento aqui, né? É também você querer ter uma vida melhor, você modificar aquilo que não tá agradando na sua vida. Aí você tem esse instinto, não, peraí, né, tá tudo ruim, mas eu tenho que dar um jeito aqui, vambora, vamos aproveitar que tá janeiro 2023 e vamos todo mundo dar um jeito na vida. Com certeza tem uma bagunça em algum lugar aí, porque tá ruim pra todo mundo, né? Na 731, Kardec pergunta o seguinte, por que o lado dos meios de conservação colocou à natureza os agentes de destruição? Eles dizem, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, nós temos aí duas leis, lei de conservação, que já estudamos, e a lei de destruição. Elas são necessárias para que haja essa transformação. Até certo ponto, a destruição ela é necessária. Destruição seja de, como eu falei, né? De relações, de como as populações, as civilizações se organizam, enfim, né? Da natureza, até um certo ponto, imagina se tudo permanecer da mesma forma, né? A gente nunca já trouxe aqui em outras lives o exemplo, né, da casa que vai ser reformada. Se você quer uma casa nova, você precisa transformar, você precisa destruir aquilo, né? Você precisa destruir uma parede, o piso, para que você possa reformar. Da mesma forma, né, em tudo, né, na vida, enfim, na natureza. Eu não trouxe aqui muitos exemplos de fora, porque como tem muito conteúdo, se eu fosse ficar abordando trazendo coisas de fora para cada questão aqui, a gente ia ter que fazer essa live aqui, esse tema, por 3 domingos ou 4. Mas, assim, quem tiver interesse é só parar para pensar nessas questões da natureza, toda a transformação da Terra, por exemplo, né? A evolução da Terra até ela se tornar habitável, enfim, ao longo dos anos, coisas que aconteceram, que vieram, que destrói, e a partir daquela destruição surge algo novo. Na 732, ele pergunta, será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? A resposta é, guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Então, tá relacionado, né, com a nossa evolução. Lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações, que está passando por uma transformação que não tem uma data determinada,
mas que se avalia aí através de comunicações, enfim, de estudos que, né, daqui a algum período, mas aí tem gente que fala em décadas, tem pessoas que falam em séculos, então ninguém tem certeza de nada, essa é a certeza. Mas a gente sabe que está havendo realmente aí todo um processo de transformação e vamos passar para um planeta de regeneração, onde o bem começa a prevalecer. Não é um mundo perfeito, não é lá um paraíso, mas acho que em comparação com o que está rolando aqui, deve ser bem melhor, né? Então, eles dizem isso. Quando o físico e o moral se acham mais depurados, aí já não tem tanto essa necessidade. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Tudo vai mudando. Então, Kardec pergunta se entre os homens da Terra sempre vai existir essa necessidade de destruição, ou se a gente tem esperança. E eles dizem, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Aí eu acho interessante, porque cada pessoa ela vai reagir de uma forma diferente. E a gente tem que ter o cuidado, é claro, né? Porque quem é que tá certo nas histórias, né? A pessoa que fala, a pessoa que não fala, a pessoa que acha isso, que acha B, enfim. Nós precisamos dessa diversidade de pensamento, diversidade de atitude, diversidade de reação, né? Para poder evoluir. É a partir daí que a gente vai transformando. A partir dessa diversidade vai transformando o mundo e o todo. Então, o que eu entendo aqui? Que também a gente não pode ficar achando, e aí, né, eu me incluo, como algumas pessoas que acompanharam os stories sabem, né, é que você, então, se você tem uma religião, no caso aqui nós somos espíritas, e sabemos que a nossa moral, ela tem que ter como guia Jesus, e Jesus fala, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, Jesus, todos os seus ensinamentos são para a paz, são para o amor e para o respeito, né, para evitar o julgamento. Só que, então, nós não podemos refletir sobre isso, como aqui nós temos tantas informações sobre a lei de destruição, né? E diante de situações que nos provoquem essa indignação, aqui como fala, o horror à destruição, tá errado, então eu me horrorizar, eu me indignar, né? Com essa destruição, seja lá o que for, né? Quando a gente vê, infelizmente, quase que diariamente, quase não, né? Diariamente, a gente tem aí, que legal, que meu... Fechou aqui o meu Chrome, que bom, né? A gente tem nos noticiários tantas questões de violência, e aí a gente não pode, enquanto espíritas, eu não sei vocês, se vocês quiserem colocar aí, né? Comentar como é que é para vocês. Porque não é uma questão de você... a gente tem, agora eu esqueci, pecado por pensamento, tem lá no Evangelho, né? Nós espíritas sabemos que o pecado ele começa a partir... Vou reformular. Nós espíritas sabemos que o pecado ele começa pelo pensamento, não é só a atitude. Então eu também não posso, não é só eu não cometi um ato violento, eu também não posso pensar na violência, eu não posso desejar o mal para o meu próximo. Então isso a gente precisa ter muito claro. Não condenar o outro, não imaginar que deveria acontecer isso ou aquilo com aquele outro, porém também vamos ficar... sem nenhuma ação ou nenhum tipo de indignação diante de fatos que nós vemos que estão errados. Então, esse é o questionamento. Que eu até trouxe para vocês também, eu vou repetir aqui, sobre o paradoxo, né, da tolerância de Karl Popper. Não sei se fala assim, né, o filósofo austríaco que fala justamente sobre essa questão, né, de tolerar ou não tolerar. E isso serve para várias questões aí, não é só para o fato aí que aconteceu há pouco tempo, mas... que acontecem, né? Notícias que acontecem aí, que a gente fica sabendo. Para o filósofo austríaco, ao aceitar os intolerantes, os tolerantes e a chamada sociedade tolerante, não sei se todos entenderam, né? Então a gente precisa tolerar, respeitar o próximo, respeitar suas opiniões, a gente precisa do respeito. Só que se você respeita, né? Não faz nada com relação a tudo, né? Porque você tem como norte isso, eu preciso aceitar, eu preciso respeitar. No caso da gente que é espírita, tem uma outra questão. Mas eu não sei o que eu fiz na encarnação passada. Porque com certeza na encarnação passada eu cometi erros. Com certeza nós cometemos e ainda cometemos nessa. Mas também precisamos aí encontrar um equilíbrio, né? Então aí ninguém fala mais nada, fica todo mundo calado. Boa noite, Guilherme.
Aí ele diz, isso porque uma tolerância ilimitada, ou seja, todo mundo tolerar tudo, se torna vulnerável a qualquer tipo de ataque intolerante que se disfarce sobre o discurso de liberdade de expressão. É aquela coisa, igual a gente ainda vive na internet, que é uma terra sem lei. As pessoas agridem as outras, ameaçam, fazem coisas horríveis. Então, a liberdade de expressão. De repente eu posto uma foto e a pessoa se acha no direito de vir, né, falar... Tô dando aqui um exemplo que a gente sabe que acontece sempre, principalmente com as pessoas famosas, né? A pessoa ir lá e agredir e colocar um defeito, enfim. Por liberdade de expressão? Não, a gente precisa de regras, precisa de respeito, precisa não tolerar certas coisas. E aí ele diz o seguinte no livro dele: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, ou seja, se formos tolerantes até com os intolerantes, né? Se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto, do roubo, né, da intolerância, então os tolerantes, e aí eu vou traduzir mais ou menos assim, quem respeita o próximo, quem tenta, digamos que viver de uma maneira correta, a gente sabe que ninguém é perfeito, que todo mundo tem aí suas imperfeições, sempre vai escorregar em algum ponto, mas assim, até, né, aqueles que buscam uma conduta, né, manter uma conduta, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles, se você permitir tudo, a sociedade de um modo geral. E aí ele escreve isso no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de 1945, resultado de observações frente aos movimentos totalitários do século XX. Para ele, para esse filósofo, Karl Popper, sustentar uma sociedade tolerante requer, por vezes, não tolerar. E não tolerar não significa, no meu ponto de vista, você agredir, você arrumar briga, você ficar tretando, seja nos comentários de algum post ou postando direto, né, indiretas, discurso de ódio. Claro que não é isso. O que eu falo, me refiro aqui, é na questão de repente, num momento de necessidade, você falar, opa, não acho isso aí legal não concordo. Igual, eu trouxe o exemplo do pensamento, do pecado por pensamento, e eu acho que também é importante nós passarmos isso adiante, né? Se alguém próximo a nós falar, eu acho que deveria acontecer isso com aquela pessoa, né? Tem que morrer, tem gente que fala assim, tem que morrer, tem que bater até esfolar, enfim. Cabe a nós também tentar corrigir a pessoa, porque a gente sabe que esse tipo de pensamento, de vibração, faz principalmente mal pra gente. Vai atrair aquelas companhias que a gente não quer indesejada, os irmãozinhos, né, que gostam desse tipo de papo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, mas isso não significa que a gente não possa, que a gente esteja errado de se indignar diante de certos acontecimentos. Então, voltando aqui para o Livro dos Espíritos, né, quando ele fala, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com desenvolvimento intelectual e moral. Então, à medida que eu vou me desenvolvendo intelectualmente e moralmente, eu olho para uma situação e eu falo, mas como pode? Isso não está certo, deveria ser corrigido. E é claro que nós não podemos controlar e mudar a maioria das situações, a gente pode mudar o mundo. A gente tem que, só cabe a nós, né, mudarmos, a reforma íntima, nos transformarmos. Boa noite, Jair. A gente não pode, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas tem certas coisas que ganham uma proporção, né, que tocam na gente, e aí você não pode também se culpar por se indignar de certas coisas, porque isso é humano. E tá tanto aqui nessa questão, né, o horror à destruição cresce com desenvolvimento intelectual e moral, quanto também na questão 873, que é lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, a última lei que a gente vai estudar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu até publiquei, mas como nem todo mundo viu, né, nos stories, Kardec pergunta o seguinte: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E eles respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente,
Em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Sabemos que tem pessoas que são intelectualmente muito evoluídas, mas moralmente não são. E pessoas, né, que, como ele fala aqui, tem pouco conhecimento, às vezes pouco estudo, conhecimento intelectual, mas são sábios e que trazem com essa moral elevada, também tem esse sentimento, como ele fala aqui, né? Deus pôs no coração do homem e quando diante de uma injustiça se revolta. Então, trazendo aqui esse ponto para aqueles que se tocam, se colocam no lugar do outro em diversas situações que a gente acaba descobrindo, né? Às vezes você vê uma notícia, aconteceu uma coisa com uma criança, você vai parar e vai pensar o quê? Poxa, mas eu tenho um filho, eu tenho uma sobrinha, eu tenho uma prima com essa idade. Então, a gente vai se indignando e é partir também dessa parcela de indignação que vai fazer com que haja mudança, porque aí você vai buscar, não todo mundo, mas cada um vai buscar o meio a partir daquilo que lhe cabe, dentro da minha profissão, dentro da minha habilidade, o que eu posso fazer para ajudar? De repente eu posso ajudar a partir de um voluntariado, de repente eu escolho uma profissão que eu possa ajudar pessoas, né, vítimas de alguma coisa assim. Uma amiga até falou para mim que estava estudando psicologia e já estava pensando nisso, para a linha de crianças, enfim. Você vai buscar os meios, né? Tem os políticos que fazem as leis para que haja transformação. Se você olhar para aquilo e falar assim, ok, a gente está no planeta de provas e expiações, está tudo certo, está tudo em ordem. Gente, pelo amor de Deus, né? Não é assim. A gente sabe que faz parte de um planeta de provas e expiações, mas a gente precisa buscar algum meio dentro do que me cabe, dentro da minha profissão, dentro da minha atuação, do meu bairro, o que eu posso fazer? De que forma eu posso ajudar, né? Para que haja essa transformação. Esse é o ponto. O Gui está falando, quando algo dá errado, eu falo assim, tô pagando algum erro da outra vida, só pode. Gui, eu também falo, ultimamente tá dando, tem tanta coisa dando errado ultimamente que eu falo, meu Deus do céu, ou eu tô pagando muito, resolvi pagar tudo antes dos 40, tipo, bota tudo aí, ou eu juntei provas, e vou lá na hora do sono e falo, manda mais um pouco, porque eu quero entrar purinha na regeneração. O Nando, a famosa frase, conheça a verdade e ela te liberta. É isso. Somos sempre responsabilizados pelos atos feitos e também pelos não feitos. Exatamente, Nando. Tem aquela... A gente vai estudar, acho mais pra frente, né? Não sei se é na perfeição moral ou se é na lei de justiça, amor e caridade, que fala sobre o bem que a gente deixa de fazer. Então, é óbvio que, de repente, às vezes, no momento de desequilíbrio, a gente fala de um jeito que não deveria, isso acontece. Mas a gente precisa, né, ponderar nossas palavras, buscar um equilíbrio, falar alguma coisa, né, quando necessário. Também não estou dizendo que todo mundo tem que ir para a rede social, falar o que pensa, não é esse o objetivo. E sim que a gente comece a refletir sobre a nossa responsabilidade diante da situação, da sociedade, tudo que a gente está vivendo, né, porque se todo mundo ficar calado, parece que está tudo ok. E aí cada um vai ter uma visão. Foi o que eu falei no início da live, né? Eu trago aqui o meu ponto de vista. Vai ter um outro perfil espírita, um outro palestrante que vai falar uma outra coisa e tá ok. Cada um se sintoniza, né? Ou você tem que absorver aquilo que tem mais afinidade com você e você vai ouvindo vários, assim como na Casa Espírita, o que eu acho super interessante, né? Aqui na Casa Espírita, cada semana você vê um palestrante diferente, com um perfil diferente, que vai trazer uma abordagem. Às vezes, estudando um capítulo, você vai ouvir aquilo com 4, 5 palestrantes. E cada um vai trazer uma abordagem completamente diferente. Esse que é o bacana do espiritismo, né? A minha opinião é você poder ter essa liberdade de ouvir, né, pessoas totalmente diferentes, trazendo ali a sua visão, e você tira as suas próprias conclusões. Também é importante estudar. No nosso dia a dia sempre somos chamados. Eu também penso isso, que a gente sempre tem oportunidade, principalmente quando a gente está disposto, né? Então, a Kardec vai falar aqui, na 734, vai perguntar: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? E eles dizem, tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, deixando claro... Gente, eu tô suando aqui. Deixando claro que
o abuso de qualquer, né, seja da natureza, destruição da natureza, né, natureza que eu digo, é claro, o animal faz parte da natureza, né, mas destruição da mata, das árvores, essa destruição abusiva, né, sem um controle, sem um estudo, ela está transgredindo a lei de Deus. E aqui no caso especificamente sobre os animais, eles dizem, tal direito se acha regulado pela necessidade que tem ele de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constituiu o direito. Liga o ventilador. Eu vou ligar aqui, vou ver, gente. Vou botar no fraco. Eu vou emagrecer aqui mais uns quilos. Ai, ai, que se deve pensar da destruição quando ultrapassa... Ah, essa é importante, gente. Olha eu lendo de qualquer jeito aqui. Depois eu faço um corte da live, eu aqui, toda... Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. E eles dizem, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Essa foi até a frase que eu comecei aqui a live, né? Eu tô suando. Que situação, devia ter trazido um papel pra live. Ai, minha gente. Então, gente, tô correndo atrás, porque no mundo primitivo não tem, acho que nem ventilador, né? Eu ia falar ar-condicionado. Mas aqui, ó, o ar-condicionado com a luz do jeito que tá, não dá não, né? Enfim, então a gente, né, fica aqui claro que quando você... Porque assim, eu acredito que tem situações em que você vai ter ali um rompante e de repente você, né, acaba tendo né, não vou dizer, não tô falando de matar ninguém não, gente, pelo amor de Deus, a gente vai até estudar isso depois. Mas tô falando de repente, você, né, quebra um negócio, enfim, né, num momento de fúria. Agora, quando é planejado, né, é ainda... E quando não tem uma ameaça, enfim, quando você vai até aquilo, meu Deus do céu, né? Aí é ainda mais agravante. E aí ele coloca aqui, né? A predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Não tem esse desenvolvimento, né? Seja aqui no caso que está se referindo à caça só pelo prazer de matar, ou você destruir algo só pelo prazer de destruir. Tudo isso é essa bestialidade, esse instinto mais animal e primitivo do homem e não do homem evoluído. Sinta-se em casa. Eu botei bem no fraco, porque no forte fica um barulho tão forte que vocês não iam me ouvir. Ai, gente. Então, na 736, terminando esse item, bebam água. Aqui, ó. Bebam água. Vou beber uma água. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso escrúpulo quanto à destruição dos animais. Levam ao excesso escrúpulo quanto à destruição dos animais. Ele diz aqui, esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Essa aqui, não, esse tá no fraco, não. Tá no fraco, não. Tipo assim, não ventando quase nada. Se eu botar aqui no vento forte, ele vai fazer um tac-tac-tac-pum. Vai fazer uma loucura aqui, ó. Não, deixa. Eu vou emagrecer 5 quilos aqui, vou me desidratar. Fazer o que, né, gente? O verão só tá começando. A gente vai seguindo assim. Vocês sabem, né? Na próxima encarnação eu quero nascer num lugar mais fresquinho. Porque aqui não tá legal, não. Não tá legal. Mas é aquilo, né? Cada um com as suas dívidas. Então, encerrando aqui
Ah, perdão, né? Meu comentário aqui, eu tô até ficando desorientada com o calor. Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Eu entendi, não sei se é isso, né? Eu entendi que, assim, países, aqui ele tá falando, especial merecimento terão os povos que levam excesso escrúpulo quanto à destruição dos animais. Ele tá se referindo aos povos que cultuam um animal especificamente, não pode destruir, né? Não pode matar, tem que cuidar muito, veneram um animal, mas aí, de repente, não cuidam de outras espécies. Por isso que fala aqui, o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, assim, eu preservo esse animal porque, na minha cultura, na minha história, esse animal, ele significa isso, isso e isso. Mas eu destruo, né? Não tenho o mesmo cuidado com outros animais. Então, nesse sentido, os povos estão levando, esses povos estão levando ao excesso o cuidado com um animal, uma espécie, e em compensação com a outra não. Então, eles colocam aqui que é mais superstição do que verdadeira bondade, né? Jones, eu tô aqui correndo atrás, fazendo essas lives aqui todo domingo pra poder ver se eu reencarno no sul na próxima. Pelo menos no sul do Brasil, né? Se eu não puder ir pra Europa, pra outro lugar. Tem um pessoal no povo, aqui o pessoal no povo, viu como é que eu fico desorientada? É o pessoal no Centro Espírita, que na verdade uma amiga minha do Centro Espírita diz que o pessoal do Movimento Espírita fala isso. A gente tá aqui no Brasil, tá aprendendo, refletindo sobre a doutrina espírita, na próxima encarnação a gente vai lá pro Oriente Médio levar o espiritismo pra lá. Olha isso, gente. Gente, o povo gosta de sofrer, gosta de olha só, já tá plasmando, já tá desejando, co-criando aí na linguagem, né, dos espiritualistas, a próxima encarnação no Oriente. Tá louco, mano, que eu quero ir lá pro Oriente. Tô desejando um clima europeu, pelo amor de Deus. O mar não tá pertinho de mim, não. Não tá muito pertinho, não. Pra eu chegar no mar, eu preciso aí de 1 hora de carro, de 1 hora e alguma coisa de metrô. Não tá muito pertinho, não. Mas eu também nem faço questão, porque esse calor danado é horrível ir pra praia. Mas eu vou pra praia, gente. Eu vou pegar um bronze porque eu tô com cara de desencarnada. Então a gente encerra, né? Destruição necessária e abusiva. Destruição, concluindo aí. Lei de destruição é uma lei divina, assim como a lei de conservação. As duas são necessárias para que haja um equilíbrio. Só que existe a destruição necessária até certo ponto para que haja transformação e progresso. E existe a destruição abusiva, aquela que é cometida pelo homem com excesso. Eu não tenho necessidade de matar esse animal e eu mato, eu não tenho necessidade de derrubar essa árvore e eu derrubo, eu não tenho necessidade de destruir isso aqui e eu destruo. Em vez de eu buscar meios a partir da ideia, da troca de ideias, da conversa, eu busco destruir tudo. Não, né, gente? O Jones está falando, né, muitas vezes da própria espécie humana. Eu não sei especificamente, me perdi aqui. Mas com relação a... Se você estava falando o quê? Dessa destruição dos animais, né? Enfim, a gente vai continuar falando sobre isso, mas agora eu vou entrar no flagelos destruidores. Kardec pergunta na 737. Essa pergunta, para quem não sabe, ela é muito... Aí os flagelos destruidores, eles englobam, né? Entre eles a pandemia, que é um assunto muito atual. Abuso das espécies, certo? Com relação aqui, né? A destruição. Kardec pergunta, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? É uma pergunta. Eu gosto porque eles falam assim, já não dissemos? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. A gente está estudando a Gênese, né, lá no livro, a Gênese lá no Centro Espírita, e a gente está na parte da presciência,
que vai falar das previsões, né, que vai estudar o que Jesus falava que ia acontecer e veio acontecer, né? Ele fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes, ele fala que alguém ia trair ele, e muitas outras coisas que ele falava que aconteceram, e também o estudo do Apocalipse, né, do que vai chegar. A gente vai chegar lá no capítulo, são chegados os tempos, a geração nova, enfim, mas estamos lá no começo estudando a presciência, que vai falar sobre isso. E aí, né, Kardec vai trazer a questão assim, uma pessoa no alto da montanha, né, um exemplo, ela consegue enxergar ali tudo, tanto o antes, vamos supor, alguém caminhando ali, né, tanto o antes quanto o futuro. E aqui eles falam, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados, para que a gente possa ter, não é que a gente vai aceitar, né? Tá tudo ótimo desse jeito, mas a gente começa a ter um olhar de que aquilo que está sendo destruído tem um objetivo final e que lá na frente a gente vai poder compreender isso. Somente do ponto de vista pessoal e apreciais. A gente tem uma visão limitada do aqui, do agora, do que está acontecendo na minha casa, na minha rua, né? No meu país, no máximo. A gente se informa, mas a gente está olhando só o momento atual. A gente não está olhando o futuro, né? Os frutos que essa transformação vai trazer para as nossas vidas, na nossa vida pessoal e coletiva. Somente do ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, quando eu olho algo ruim acontecendo, eu estou pensando logo em mim, né? Isso me afeta de tal modo. Isso é natural, é humano, né? A gente não tem que se culpar, a gente tem que cuidar de se imaginar, pode me... tá tudo caindo, o mundo tá desabando, tá todo mundo me ferrando, tá tudo acontecendo de ruim e eu tô feliz da vida. Não, é isso que vai acontecer, né? A gente precisa se proteger, lei de conservação, se cuidar, olhar do nosso, né, manutenção aí da nossa saúde física, mental, impor limites, a gente precisa se cuidar, para depois cuidar do outro. Amar o próximo como a si mesmo. Porém, aqui eles colocam, né, que a gente, como tem essa visão limitada aqui, agora, eu, minha família, né, meu grupinho, a gente não consegue ver o todo dessa forma, do alto da montanha, né? Então, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, a gente tem aí uma, né, estimativa de que deve acontecer isso, né, na evolução aí da humanidade. E acontece esses flagelos destruidores, quando eles vêm, são para que haja um progresso mais rápido, para que esse processo se acelere. Então, Kardec diz, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores, trazendo aqui já, né, para a pandemia, não podia, né, acontecer. E é claro que não, aí a visão não é de que Deus mandou o vírus, colocou ali e falou, vou destruir vocês. Não é essa a visão de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus que condena a gente. É uma questão da natureza, né? Foi se estudado, eu não sei agora exatamente se já chegaram a alguma conclusão, mas os cientistas vão estudando de que forma aquilo aconteceu. E muitas vezes acontece por uma questão natural junto com alguma causa humana, mas dentro de tudo isso, né, era algo que viria a acontecer para que acontecessem essas transformações. Então, quando Kardec pergunta se Deus não pode colocar outros meios para essa melhora e progresso da humanidade, que não flagelos destruidores, os espíritos dizem que Deus pode e emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Então, quando isso acontece, é justamente para o homem perceber o quão frágil ele é. Que ele está lá, todo orgulhoso, eu posso fazer tudo, eu tenho controle sobre a vida, sobre todos. E aí, quando acontece algo assim, fala, opa, caramba, a vida não é nada, né? Tudo pode mudar em pouco tempo. Aí o homem se vê diante da sua fraqueza. Aí o Leandro falando que as grandes guerras também estimularam uma evolução mais rápida das tecnológicas. A gente vai estudar guerras na próxima semana. E você faz um estudo, faz uma lição de casa. E traz pra gente
Eu adoro os exemplos, né, gente? Mas eu não... Foi o que eu falei. Eu não fiquei buscando, porque além de ser muito conteúdo, também a live ia ficar muito longa, mas realmente tem vários avanços aí, a partir de guerras, de transformações, de revoluções. Até eu acabei não mencionando, na hora que a gente estava falando sobre destruição necessária e abusiva, aí Leandro também pode me ajudar, porque ele gosta de história. Tem alguns momentos da história que a gente sabe que foi necessário, né, que o povo se rebelasse, que acontecesse isso ou aquilo, para que houvesse uma transformação ali. Então, tem momentos que isso vai acontecer, que isso é necessário, tem momentos que não. Então, cabe a cada um fazer essa análise, né? Buscar o equilíbrio e fazer essa análise sobre o seu comportamento, sobre o seu pensamento. É difícil, né? Mas assim, se todo mundo for buscar a partir da revolta, da destruição, né? Da violência, tudo aquilo que quer, imagina o caos que a gente não vai viver, né? Se não houver regras, se não houver um controle, né, do povo que está buscando tudo através da destruição, a espécie humana vai se destruir, né? Não vai sobrar ninguém. O Nano tá dizendo ali que tava com inveja. Inveja o quê? Da praia, tadinho. Vai ver que tu tá longe da praia mais, né, do que eu. Então Kardec vai dizer o seguinte aqui, né? Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Porque é o que mais a gente pensa, né? Agora na pandemia mesmo. Poxa, mas a pessoa ali tão boa, a pessoa com trabalho, a gente teve aí, né, vários exemplos. Pessoa jovem, com tanta coisa pela frente, e a pessoa morreu. A gente já fica, né, assim, indignado, chateado, enfim, triste quando é com uma doença, normalmente, né, de qualquer época. Mas na pandemia houve toda essa destruição, né, em massa, assim, esse desencarne coletivo que era muito assustador. E eu tô falando no passado porque a gente sabe que agora com a vacina teve esse controle, né? Dizem que nos hospitais quem tem internação tem estados mais graves, geralmente é quem não tá vacinado. A gente estava nesse momento, né, de muita falta de controle, de vulnerabilidade, sem saber o que ia acontecer. E ali muitas pessoas boas desencarnaram, assim como, né, de outras doenças também, mas trazendo aqui a pandemia como exemplo de um flagelo destruidor. Kardec pergunta isso. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E eles dizem, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem coisa pouca é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Então a gente tem que ter noção que por mais apegados que sejamos e gostamos, né, de viver aqui a vida material, nós somos espíritos encarnados. Nós estamos vivendo uma experiência, mas nós de verdade, nós somos um espírito, né? Não somos esse corpo físico. E é isso que eles deixam claro aqui. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Então, Deus está preocupado com a nossa essência espiritual. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados, ou seja, com o espírito, do que com os uniformes deles, ou seja, com o corpo físico. E Kardec continua, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Eles dizem, se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então a gente se apega, óbvio, né? Eu espero, né? Tô falando aqui de um modo geral, né? Que a gente cuidou, né, da nossa vida, da vida dos nossos, né? A gente estava tentando se proteger, né? Porque a gente tem que ter esse apego, é conservação, não querer morrer. Porém, eles colocam aqui claro, né? A nossa essência espiritual é que prevalece. Então, se considerasses a vida qual ela é e qual
quão pouca coisa representa com relação ao infinito, né? A nossa eternidade, a gente daria menos importância para a vida. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos. Kardec faz um comentário aqui depois dessa resposta. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Então isso é um fato, né? Todos nós vamos morrer. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareciam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Eu vou repetir aqui, né? Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, aquela mesma história, né? Assim, do alto da montanha, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades nos destinos do mundo. Então são coisas passageiras, são coisas que como uma tempestade, você fala, daqui a pouco vai passar. E aí, mas é claro que tudo que aconteceu mexeu muito com a gente, né? Com o nosso psicológico, mudou muito a nossa vida. Isso tudo eu acho que a gente ainda vai levar um tempo para poder colocar tudo no lugar, né? Mudou muito a economia, mudou muito o trabalho. Ah, Nando, você tá com inveja da Gênese? Ah, o estudo da Gênese é muito bom. E depois das leis morais, dependendo lá, depois que a gente já tiver estudado, eu vou ver se eu trago aqui para vocês pelo menos o estudo do último capítulo. E aí a gente já está finalizando. Kardec pergunta: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Eles dizem, tem, muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resultam, só as gerações vindouras o experimentam. E aí ele pergunta, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? A resposta é, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. E vejam como isso é tão atual, né? A gente aí na pandemia, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, a partir dos estudos, das vacinas e tudo mais. Com certeza, vacinas para outras doenças virão. Agora eu não tô lembrando aqui, mas teve uma. Qual foi, gente? Esqueci. Teve uma aí que tava falando que a partir desse estudo ia vir alguma coisa aí. Esqueci mesmo. Enfim. De demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Porque aí você se vê ali que eu não posso fazer muita coisa, eu vou fazer aqui a minha parte. Porque o que a gente passou, um vírus invisível, você não sabia, eu tô num ambiente, eu tô aqui, não sei se o vírus tá, se o vírus não tá. Toda essa questão, né, essa falta de controle que a gente passou, a gente precisou de paciência para aguentar, né, ficar em casa, aguentar ficar naquela situação toda. Resignação, aceitar a vontade de Deus, né, que principalmente as pessoas que sofreram, né, com a Covid. Eu se peguei, fui assintomática, então eu não me incluo nessa, posso ter pego, mas não sei. Pessoas que pegaram, pessoas que acabaram, né, perdendo parentes, perdendo amigos, enfim, seus amores. Essa necessidade aqui que houve, né, de manifestar sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, ajudar os outros. A Pfizer, mas eu não lembro o que foi, não sei se foi no tratamento do câncer, foi alguma coisa assim, algum avanço a partir da vacina. Uma notícia que eu li há uns meses falando que a partir da vacina, dos estudos, né, que viria um tratamento, um remédio, alguma coisa para uma doença grave, que eu não tô lembrando agora. Como eu não lembrei antes, também não pesquisei. Mas, em resumo, é isso. A gente sabe que nesses momentos, tanto de guerra, como o Leandro falou, né, do avanço da tecnologia, quanto em momentos de necessidade, quando doenças começam, né, a aumentar, aparecer muitos casos, os cientistas vão ali atrás da solução, do remédio, da vacina, e daqui a pouco acaba vindo
É um meio de acelerar. Como se fosse assim, joga ali, tem um foco, joga a luz nessa causa aqui, nessa situação. E aí, daqui a pouco a gente tem aí a solução, né? Dado é ao homem, essa é a nossa última pergunta, que aí na semana que vem a gente estuda guerras, assassínio, crueldade e pena de morte. Aí duelo. Eu separei dessa forma. A última pergunta sobre isso, Kardec vai falar, dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Eles dizem, em parte não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua inteligência. Então a gente vê aqui eles falando que com os conhecimentos que temos, com a experiência, o homem, a humanidade, pode pesquisar e se prevenir contra esses flagelos destruidores. A gente vê, por exemplo, falando, né? Pode acontecer um terremoto na tal área, uma tsunami, enfim, existe essa, né? Esse estudo, essa prevenção, também aí numa proporção menor. A gente tem a previsão do tempo falando, né, sobre chuvas fortes, vento forte, não se aproxima do mar, enfim. O homem, conforme vai avançando intelectualmente, ele consegue se prevenir de várias coisas. Mas eles colocam aqui, né, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência, dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe, né? Alguma coisa vai acabar acontecendo, porque a gente está aqui para isso, né? Esse corpo ele vai se deteriorar, a gente passa por algumas dificuldades. Tá tudo dentro do nosso processo de aprendizado. Se fosse tudo um mar de rosa, tudo muito bonito, a gente não ia aprender nada, né? A gente ia só ficar de boa, não ia ter esse impulso para evoluir, para poder sair do lugar, do que falam nossa zona de conforto, né? A esses nada pode o homem opor. Aquilo que chega e que você não tem, né, controle, você não tem como mudar aquilo ali. Tem situações, até a gente está falando aqui de flagelos destruidores, de humanidade, mas trazendo para a nossa vida, tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle, a gente não tem condições, pelo menos por um momento, fica de mãos atadas. E aí, cabe nesse momento, né, você perceber que você tem que desenvolver essa submissão à vontade de Deus, porque muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, né? Eu quero isso aqui pra minha vida, você ora pedindo, você não consegue, se revolta contra Deus, Deus não fez o que eu quis. Se você tiver um olhar mais atento, né, quiser subir a montanha, mais pra frente vai ver que aquilo ali, aquele não que você levou, ele te levou a um outro caminho que foi muito melhor, né? Que todos esses processos aí, as dificuldades que a gente passa são para que a gente possa melhorar, desde que você busque, né, ter uma conduta correta, que você busque a Deus, se desenvolver. O que acontece de ruim, pelo menos na minha opinião, é para que a gente possa ver uma oportunidade de aprendizado, que a gente também tire essa visão negativa do karma, do sofredor, do não merecimento, que se a gente está passando por isso é porque a gente é muito ruim, ou porque na encarnação passada a gente fez e aconteceu. Provavelmente a gente fez e aconteceu mesmo, mas todo mundo que tá aqui também fez e aconteceu. Então você vai pensar o quê? Eu não mereço isso e isso, mas o outro ali, coleguinha, merece. Não, todo mundo, vamos pensar que todo mundo merece algo de bom, né? Porque se for assim, por que a pessoa, a gente tem as desigualdades sociais, as desigualdades em várias, né? Da riqueza, da pobreza, e aí você vai pensar, então o outro que tem ali tudo, que tem uma condição melhor, ele merece tudo e você não merece nada? Não, ele merece, não vou me invejar, mas eu também mereço. A gente está num planeta de provas e expiações, e em diferentes graus aí, níveis, todos nós somos imperfeitos e estamos mais ou menos na mesma posição, vibrando do mesmo jeito. Então, não é pra gente imaginar, por exemplo, na Terra tem aí, né, os milionários, isso aí não precisa haver um equilíbrio, né? Não é isso. Quem tá passando sufoco, tá na miséria, tá passando fome, não merece, né? A gente precisa questionar também as coisas para que haja a transformação.
É não ficar apenas aceitando tudo do jeito que é. Kardec vai dizer o seguinte, vai comentar. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres. Então, a gente vai tendo esse conhecimento e vai resolvendo essas questões. Ele diz, certas regiões, outroras assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência, e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Vejam bem que Kardec fala sobre bem-estar material, né? A gente precisa ter isso em mente, que a gente está aqui, a gente precisa buscar o nosso bem-estar, não ficar aceitando tudo, achando que a gente está aqui, está merecendo tudo de ruim. Quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência, também não ficar paradão, gente, vamos desenvolver a inteligência, tem que estudar, né? Tem que botar a cabeça para funcionar. E quando aos cuidados da sua conservação pessoal, como eu falei aí várias vezes durante a live, conservar o corpo físico, buscar meios de ter uma qualidade de vida, né, boa, condições saudáveis aí para o seu corpo, assim como alimentar o espírito, coisa que a gente já está fazendo aqui estudando, né? E ele termina falando, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Porque, por exemplo, ele até citou a fome, né? A gente está vendo uma desigualdade muito grande, como eu falei, muitas pessoas tendo muito, esbanjando, comendo aí carne com ouro, enquanto tem gente passando fome. E aqui eu não tô nem julgando, porque eu vai saber se eu tivesse dinheiro, se eu não ia estar lá comendo a carne com ouro também. Só tô trazendo aqui um fato, né? É algo muito caro e pessoas que não têm um básico, às vezes não tem um ovo para comer. Isso não é de Deus, é uma desigualdade que está acontecendo no mundo, mas que precisa ser resolvida, né? Se Deus quiser, ainda a gente vai conseguir, porque para regeneração tem que dar um jeito nessa história aí. Mas é preciso essa busca pelo bem-estar material, por condições boas de vida e a partir dos recursos que a inteligência nos proporciona. A gente não pode ignorar que somos seres inteligentes. Deixa essa preguiça de lado, minha gente, né? Para não ficar achando que eu reencarnei assim e eu vou desencarnar assim. Não é desse jeito, né? A gente tem que buscar. Se você não está satisfeito com a sua vida, se você não está satisfeito com algo ao seu redor, não está satisfeito com o mundo, o que você pode fazer? Buscar desenvolver inteligência, buscar o bem-estar material, buscar onde é que você pode mudar, melhorar para fazer essa transformação, né? A gente sabe que não pode mudar o mundo, mas todo mundo se acomodar no fato de que estamos num planeta de provas e expiações e que está tudo certo, tá do jeito que está, aí a coisa não anda, né? E Deus vai fazer essas transformações a partir de nós. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Destruição necessária e destruição abusiva e flagelos destruidores dentro da lei de destruição. Conforme eu falei, na próxima semana a gente estuda guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Só babado, hein, gente? O negócio tá que tá. Gente, obrigada pela participação. Vou encerrar a live. Uma semana abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus e que nós possamos trazer esses ensinamentos para a nossa vida, para que a gente consiga manter o equilíbrio, para que a gente consiga compreender ou aceitar aquilo que a gente não consegue ainda compreender, né? Aceitar que algumas coisas, mesmo que a gente não entenda, a gente tem que respeitar como a opinião diferente do outro, que cada um se comporta de maneira diferente diante de determinadas situações, e que a gente consiga buscar, né, essa harmonia e paz. E aí, para fechar também, deixar aqui lembrando, né, que Jesus disse, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu vou só ler alguns, porque tudo é muito grande, né?
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, se o sal não tiver sabor, né? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia para pô-la debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Que sejamos luz onde estivermos. Boa noite, Bruna, Jones, Roberto. Muito obrigada. Boa noite, Nando.